E temos então hoje aqui o tema os domínios senhoriais da nobreza. Pronto, vão buscar o livro, se estiverem aí ótimo já, se não tiverem podem pôr pausa no vídeo e abrir na página 133. Ora bem, na última aula, na primeira aula, aliás, que tivemos, que já viram, esqueci-me de referir uma coisa. Vocês na escola virtual também têm acesso ao livro de forma digital, como estamos aqui a ver, no meu caso. E não se esqueçam que tem aqui os videozinhos que eu não ia pôr, pronto, vocês podem ver isso em casa. Pronto, apesar de terem o livro, o manual convosco, mas o manual da escola virtual vocês têm acesso a ver os vídeos aí nas páginas, se abrirem, ou então vão lá a mesma parte da matéria que diz só vídeos, vão ver os conteúdos, está lá tudo explicadinho, pá, com calma, vocês percebem na boa, têm que estar mesmo ali concentrados. Pronto. Ora bem, então vamos falar sobre os domínios senhoriais da nobreza. Na aula passada falámos sobre os grupos sociais. Vocês já sabem quais é que existem: clero, nobreza, povo e burguesia. E agora vamos falar da nobreza, não é? Não se esqueçam, volto a dizer, o rei não era um grupo social. Pronto, era uma pessoa, não pode ser um grupo. Ora bem, então, vamos aqui ver a nobreza. Ora bem, quem é a nobreza? Nós, mais ou menos, já sabemos, não é? Temos aí... vou lá pôr os meus óculos, já estava a esquecer. Ora bem, lembram-se que as terras que iriam sendo conquistadas aos muçulmanos, muitas vezes os reis davam partes desse território para agradecer aos cavaleiros importantes que os ajudaram. Volto a falar do Dom Henrique e do Dom Raimundo. Ora bem, então esses senhores da nobreza recebiam essas terras, o clero também, não é? Porque os reis eram religiosos e davam terras ao clero, aquela fé, não é de dar, não é de ajudar. E então depois a nobreza, os nobres recebiam esses territórios, esses terrenos, que era o clero, mas depois iremos até falar do clero a seguir, noutra aula, eles tinham a obrigação de proteger, não é? Não deixar que esse território, que eram eles que estavam a tomar conta que o rei tinha dado, fosse invadido outra vez por muçulmanos, por exemplo, não é? Então tinham que defender esses territórios. Chamavam-se senhorios. Esses senhorios, ou domínios senhoriais, como vocês têm no primeiro parágrafo, exatamente, que está a falar nos senhorios, e aliás tem aqui no vocabulário ao lado, se repararem, está aqui a área extensa de terra doada por um rei a um senhor da nobreza ou do clero, como recompensa pela ajuda prestada na reconquista cristã. Lembram-se que isto foi durante esta parte da reconquista cristã aos muçulmanos, aos mouros, não é? Como diziam, lá vinham os mouros. Ora bem, então, o que era um senhorio nobre, temos nós agora assim. O que é que era isto, afinal, isto do senhorio? Ora bem, então os senhorios da nobreza, ou seja, as terras que o rei dava à nobreza, chamavam-se também honras, honras. E o senhorio era constituído por várias áreas distintas. Ora bem, duas áreas distintas. A primeira temos a reserva. A reserva que era onde morava, no fundo era uma parte desse território, era um território terreno, de uma parte do terreno, não é? Do senhorio, onde vivia o senhorio, o nobre, tinha o seu castelo, não é? Era aí, e eras também explorava alguma parte, né, desse castelo, não é? Desse território onde estava o seu castelo, também era explorada também através de servos e camponeses. Servos eram pessoas que serviam, não é? Era uma espécie de criados, não é? Camponeses que serviam de servos. Ora bem, e depois tínhamos os mansos. Os mansos ou casais, também se chamavam casais, que eram pequenas parcelas de terreno que eram arrendadas, ou seja, que era, o senhorio arrendava aos camponeses para eles poderem cultivar e tirar a sua comidinha, os seus legumes, as suas frutas, os seus animais, criar os seus animais, para eles também sobreviverem. Depois diz, para além destas terras cultivadas, o senhorio tinha outros elementos importantes. Olha, o moinho para moer os cereais, para fazer a farinha, cá está o pão, por sua vez o forno, cá está também para cozer o pão, e as farinhas também eram usadas também de outra forma na alimentação, não só para o pão. O lagar era o sítio onde produziam o vinho e o azeite, para a alimentação das pessoas. E nas florestas eram muito importantes que, além dos senhorios, iam lá caçar, não é? Iam fazer as suas caçadas nas florestas e os camponeses iam buscar lenha, não é? Sabemos que era a única forma de aquecimento que eles tinham. Vamos aí à página ao lado, à página 132, vocês até têm aqui uma imagem muito gira que nos mostra o senhorio da nobreza. Vejam o castelo onde ele morava, lá em cima. Lá vai ele aqui fazendo as suas caçadas com os seus amigos nobres. A floresta, muitas vezes iam à floresta fazer as caçadas. E cá está, esta zona era a zona da reserva. Esta, no fundo, é quase como se fosse do rio para lá, era a reserva. Mas tudo isto, atenção, todo este território pertencia ao senhor nobre, mesmo este de cá. Depois aqui deste lado eram os casais, cá está, estão a ver aqui, casais. Havia os pomares das árvores de fruto, onde tinha o forno, o moinho, onde os camponeses
faziam as suas agriculturas, levavam os seus animais a pastar, criavam os animais. Aliás, vocês têm esta imagem, né, até animada atrás. Lembram-se, quando começámos este domínio, aparece esta imagem aqui, este bonequinho, todos animados aqui, a falarem uns com os outros, não é? Se quiserem podem lá ir ver, não se esqueçam de ir à escola virtual mesmo, para ver estes vídeos que vocês têm aí disponíveis, não é? Ora bem, conta aqui algumas dia a dia, não é, da vida dos camponeses. Podem ler com atenção, podem ler e depois tentar responder aqui. Temos aqui 3 questões, podem fazer isto rapidamente oralmente. Até podem fazer, olha, com o pai e com a mãe. Oh mãe, faz-me lá a pergunta. Depois de leres o texto, a ver se vocês sabem responder. É uma forma também de ocupar o tempo também, às vezes, o vosso. E não só, também às dos pais, se não tiverem que fazer, atenção, estar em casa, há sempre muito que fazer em casa também. Mas pronto, ora bem, depois, como é que era o dia-a-dia dos nobres? Como é que eles passavam o dia? Ora bem, o que é que eles faziam? Bem, eles, acima de tudo, a função deles era ajudar nas guerras, não é? Lembram-se que muitos deles eram cavaleiros, eram os cruzados, não é? Cristãos, tínhamos falado nisso. Mas quando não havia guerra, pronto, o que é que eles faziam? Faziam passatempos que eles tinham, que estavam todos relacionados também com esta situação da guerra. Vocês veem aqui, olha, faziam torneios e justas, tem aqui o torneio combates a cavalo, entre 2 grupos de cavaleiros, não é? As justas também eram parecidos, mas apenas com 2 cavaleiros rivais, não é? Ou seja, iam à caça, não é? Fazer pontaria, praticar, tinha tudo sempre a ver com um bocadinho a arte da guerra, não é? Ora bem, e então, à noite, os serões, ou seja, depois de eles jantarem, eram animados por grandes festas, faziam banquetes com muita comida, onde atuavam os bobos, vocês sabem o que eram os bobos, não é? Que eram os animadores, e os trovadores, não? Os trovadores cantavam canções e diziam poemas, eram os músicos e artistas da altura, né? Mas se chamavam trovadores. Aos convidados servia-se uma enorme variedade de pratos e muito vinho. Imaginem estas festas da altura. Ora bem, por sua vez, os desgraçados dos camponeses que viviam nestes territórios dos senhorios, claro, trabalhavam desde o nascer do sol até ao pôr do sol, pagavam muitos impostos, já tínhamos falado também nisso, e as taxas de utilização tinham que pagar por usar o moinho, por usar o lagar, ou seja, os desgraçados, pouco lhes sobrava de dinheiro. E então, muitas vezes pagavam os impostos quando não conseguiam pagar dinheiro. Olha, vendiam nas feiras, na época os produtos que sobravam iam vender às feiras e faziam algum dinheiro. Outras vezes, quando não tinham, olha, davam mesmo ao senhorio, davam animais para a alimentação da casa do senhorio, não é? Frutas, legumes. E era assim que eles faziam e que os dias iam passando. As casas dos camponeses eram simples, só tinham uma divisão, era a cozinha, não é? Que aí no fundo toda a gente dormia à volta, punham coisas no chão, sei lá, alguns fenos, palhas para se deitarem no chão e comiam ali só com uma divisão, pronto. Eram feitas de madeira, o telhado era de colmo, não é? Não havia cá telhas para ninguém, sabe o que é colmo, já falámos isso nas aulas, e muitas vezes viviam, até partilhavam com os animais dentro de casa, dormiam todos juntos e o chão era de terra, pronto. A sua alimentação era à base de pão, legumes, vinho, e a carne e o peixe eram comidos em dias de festa, só com dias muito especiais é que havia carne e peixe. Pronto, de resto era muito à base de outro tipo de alimentos. Bem, e então ficamos hoje por aqui, não é? Tem aqui ainda o curioso, se quiserem ver, que o filho do nobre era educado desde criança para o serviço militar. A partir dos 7 anos era pajem de cavaleiro, aos 14 era escudeiro e mais tarde era cavaleiro. Giro. Ora bem, hoje ficamos por aqui nesta nossa segunda aula. Não se esqueçam, vão ver os vídeos também na escola virtual. Leiam com calma, volto a dizer as coisas e vocês vão ver que vão perceber isto tudo. Até à próxima aula. Tchau.